Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Ele já foi delegado, já foi promotor, já foi juiz e hoje é desembargador. A gente está falando do desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dorgal Andrada, que é o nosso convidado no quadro Café com Política de hoje. Desembargador, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Super Notícia FM. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Estamos aqui prontos a participar desse belo programa. E a nossa âncora Helenice Laguardi, âncora do Super N Últimas Notícias, nossa comentarista aqui do Minas S.A., também do Economia Popular, participa da gente hoje. Nos dá o prazer pela primeira vez aqui de estar na bancada do Super N Primeiras Notícias. Bom dia, Helenice, bem-vinda aqui. Prazer ter você com a gente aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom, desembargador, eu gostaria de começar falando com o senhor a respeito da justiça brasileira, até porque no Brasil, a gente muitas vezes tem a sensação de que a justiça, diferentemente até do que apregou a Constituição, ela não é para todos. A justiça, ela vai para alguns e principalmente para aqueles que têm os advogados mais competentes, para aqueles que têm, por consequência, o maior poder financeiro. O senhor, enquanto desembargador, enquanto alguém que já foi promotor, que já foi juiz, o senhor tem essa mesma visão de que nós, pobres mortais, digamos assim, temos aqui no andar de baixo? Bom dia. Rodrigo, eu concordo em parte, mas primeiro digo a você que a justiça brasileira, no todo, ela é vista de forma mundial como uma justiça muito, muito independente. Na maioria dos países da América Latina, até pouco tempo, o juiz não era concursado. Só no Brasil que era concursado. Na Argentina não era, no Peru, no México. Eles eram nomeados por um mandato de 6 anos e renovado pelo governo. A justiça é independente. Nós não precisamos do governo nem da oposição, nós fazemos a nossa carreira. A questão que a gente percebe que os pobres têm dificuldade na justiça e os ricos às vezes saem com mais benefícios, não é uma questão, digamos, da própria justiça. Eu acho que é uma injustiça que permeia o mundo inteiro. Eu diria a seguinte pergunta: a medicina é contra os pobres e a medicina é a favor do rico? Não. É que o rico tem dinheiro, pega um médico que estuda, um médico mais competente e consegue uma cura. Aquele que não tem recursos, infelizmente, não consegue acesso a um médico, muitas vezes, mais estudioso. Isso acontece no direito, na engenharia. Você não vai dizer, a engenharia é contra os pobres, por que só cai casa de pobre e não cai casa de rico? O direito, infelizmente, é uma profissão que, quando vem para a gente uma petição, uns papéis, os documentos, as perícias, umas provas bem elaboradas, de escritórios que sabem o direito, que estudam, que valorizam o seu trabalho, ele às vezes convence o juiz, e o advogado que não escreve direito, o advogado que não sabe nem as leis conforme elas devem ser aplicadas, acabam prejudicando os seus clientes. Então, acho que não é a justiça que é a favor ou contra o pobre, é que os trabalhos bem feitos sobressaem, os trabalhos mal feitos não sobressaem. Desembargador, a gente acompanha muito, assim, hoje em dia no noticiário, decisões, assim, esdrúxulas em alguns casos. E aí levanta aquele questionamento relacionado à interpretação do juiz, enquanto à letra da lei. O senhor diria que isso é uma questão realmente que a nossa legislação ela dá muito espaço para questões dúbias, né, com duplo sentido? Ou é porque realmente tem juiz que ele perde a mão ali na hora que está julgando um caso? O juiz, a gente tem uma margem para interpretação da lei. Mas essa margem não é tão ampla assim, não, porque nós temos que, de via de regra, seguir as jurisprudências, que são decisões dos tribunais superiores. Então, essa margem que às vezes ocorre, algum deslize de algum juiz, pode ocorrer, porque o juiz, todos nós somos humanos. E o juiz também é influenciado pela sua cultura, pela sua formação familiar, pela sua religião, pelo seu contexto que ele cresceu. Isso tudo forma, cada juiz é um pouco disso. Quando o juiz escorrega ou faz uma coisa exagerada, geralmente os tribunais, aos recursos, os tribunais consertam. Agora, realmente, o que a gente sabe é que o juiz tem uma margem de interpretação da lei. E também eu digo o seguinte, às vezes a mídia divulga uma versão que não é jurídica. Então, uma decisão que um advogado compreende e acha que é razoável é a lei. Nós temos que cumprir a lei. O advogado entende razoável, aos olhos de um leigo, aquilo é um absurdo. Mas quem sabe os princípios do direito, tudo compreende às vezes melhor. Desembargador, tudo bem? Tudo bom. Desembargador Dorgal Andrada, a polícia prende e a justiça manda soltar. Isso não é demais, não? Qual que é a sua opinião a esse respeito? O senhor que tem toda essa experiência, desde delegado, promotor, juiz e agora desembargador. Eu também me sinto, às vezes, assim, um pouco de dificuldade com isso e acho um certo, vamos dizer assim, uma contradição. Eu já fui delegado, já fui promotor,
E, de fato, a polícia tem um grande trabalho, às vezes um grande esforço, uma dificuldade de encontrar determinada pessoa, ou de fazer um flagrante, muito sacrifício, e essa pessoa, estando presa, ela entra com habeas corpus e ela, às vezes, ela sendo primária, ou o crime, aparentemente, não é um crime tão complexo, e a lei permite que essa pessoa responda ao processo solto. É uma contradição. O próprio poder público se empenhando, gastando dinheiro, dificuldade, o próprio poder público para botar uma pessoa presa e depois o próprio poder público determina que essa pessoa não vai ficar presa. Eu penso que a legislação, olha, não somos nós, juízes, que fazemos as leis. Nós só aplicamos as leis. Quem faz as leis é o Congresso, são os parlamentares. Eu acho que tinha que haver uma legislação um pouco mais aí nesse caminho de prisão em flagrante, de prisão preventiva, sobretudo de prisão em flagrante e de liberdade logo em seguida, um pouco mais sensata. Porque isso causa pode causar perante a polícia um desânimo. E a sociedade também fica achando que o juiz está conivente com o crime, enquanto o juiz está apenas cumprindo a lei. Então é preciso haver uma reforma. Eu acho que tinha que haver uma reforma e haver um consenso nisso e não soltar tanto como nós soltamos naqueles casos mais graves. E nessa questão da segunda instância também? Tem muita polêmica vindo por aí, não é? Com essa perspectiva da mudança do Supremo em relação a quem é condenado em segunda instância. O que o senhor acredita nesse aspecto? Atualmente, o Supremo, muito apertado, 6-5, ele determinou o seguinte, que é aquela pessoa que está respondendo o processo, está solto, foi condenado pelo juiz, recorreu, mas está solto. E se o tribunal, que é a segunda instância, mantiver a condenação, ele tem que ser recolhido da prisão. Mas ele pode recorrer ainda, continuar recorrendo para o STJ, ou talvez até para o Supremo. E os advogados e a área jurídica entendem que isso é um absurdo, ou um exagero, porque ele não está condenado ao pé da letra, ele está respondendo o processo. É uma questão que a maioria dos advogados não concordam, porque a pessoa respondeu o processo solto, vai continuar respondendo, não acabou a ampla defesa dele, não acabou o contraditório e vai ser presa, só porque o tribunal julgou, enquanto tem outros tribunais para julgarem. O Supremo está ameaçando mudar isso, por 6-5 ao contrário, dizer como foi antigamente. Só quando acabar o processo é que vai poder ser recolhido à prisão quem respondeu solto. A opinião pública não gosta disso, porque os processos no Brasil demoram muito, ele vai ficar solto e pode dar prescrição. E os advogados, ao contrário, querem que volte a ser a prisão só ao final dos processos. É uma polêmica. Nós estamos prontos para obedecer a lei e obedecer o Supremo. O senhor falou agora mesmo que as decisões judiciais no Brasil, elas demoram muito, né, desembargador? É também uma outra sensação, assim, digamos, de senso comum. Essa demora, às vezes, para algo que muitas vezes é simples até para questões mais complexas na esfera criminal, esses casos aí que repercutem muito na opinião pública. E aí o que eu queria saber do senhor, é só no Brasil que é assim? E por que a gente tem essa demora tão grande no judiciário? É por falta de estrutura ou seria algum outro motivo que talvez a gente desconheça? Vou dizer para vocês vão lembrar, aquele turco, quando atirou no Papa João Paulo II dentro do Vaticano, foi um fato mundialmente muito visível, demorou 8 anos para ser condenado. Quer dizer que a morosidade é uma característica do judiciário. No Brasil, está piorando, por 2 motivos. O poder público está sem recurso, então não está tendo concurso para juiz, não está tendo concurso para servidor, e sem esse servidor e sem juiz, fica um gargalo. Mas o que está fazendo crescer aqui a demora, e vai crescer mais ainda, é o excesso de processos desnecessários. São muitos advogados que estão formando as faculdades, muitas faculdades de direito, muitos advogados. O advogado tem o direito de ter seu salário, de ter seu recurso, e ficam entupindo o judiciário de processos, como você bem disse, às vezes com coisas desnecessárias. Você vê o modelo americano, ele é mais resolvido entre acordos. Os advogados convocam os outros advogados, resolvem fazer os acordos, evitam ir ao juiz. O Brasil é o contrário. Todo mundo quer ir ao judiciário. Os advogados todos querem ir ao judiciário. Aí é uma forma dele sobreviver, porque ele é advogado, ele precisa de causas, mas os juízes também não estão aguentando mais. O senhor defenderia, por exemplo, aqueles tribunais de mediação, alguns até privados que existem por aí? Eu defendo amplamente. Acho que alguns países da América Latina, eu já vi, estão fazendo esses tribunais de arbitragem privados. Os advogados procuram esses tribunais, e os advogados são remunerados, têm os seus honorários, e esses tribunais arbitrais, aqui no Brasil existe, mas é muito tímido ainda. Não pegou. Poderia ser ampliado para evitar ir ao judiciário. Que fosse ao judiciário, só causas complexas. As causas pequenas, os advogados tinham que resolver entre eles, e mesmo assim cobrando seus honorários.
Desembargador, o senhor atribui isso aqui, esse julgamento assim, do que realmente é necessário? Porque se fala muito sobre a credibilidade do exame da OAB hoje em dia. Alguns dizem que ele não está medindo realmente o conhecimento dos advogados como deveria. Outros dizem que nem deveria existir OAB, se você já passar lá tantos anos na faculdade, já deveria sair pronto, não precisaria de mais um exame para atestar que aquele advogado ele merece estar em atividade. Eu pergunto ao senhor, realmente o exame da OAB ele é necessário ou não? E ele sendo necessário, o senhor acha que ele deveria ter um grau de dificuldade maior realmente para fazer esse filtro? Não, o exame da OAB, eu não critico, não. Eu acho que é um exame necessário porque está tendo uma proliferação de faculdades, e tem faculdades que não têm um grau bom de formação das pessoas que estão obtendo o diploma de direito. Eu acho que seria, para a sociedade, é bom essa OAB que filtra um pouco. Só que não pode apertar muito para você negar a quem fez o curso de Direito 100% de ter direito de advogar. Mas eu acho que o problema da morosidade não é tanto o viés da OAB, é mais um problema cultural. As faculdades, elas não ensinam o aluno de Direito, e eu passei por isso, a resolver o problema. Ela ensina como entrar com o processo. Agora, o cidadão não quer entrar com o processo, o cidadão quer resolver o problema dele, da divisa, o problema dele do uso campeão, o problema dele do comércio que foi lesado. E o advogado não percebe, às vezes, isso. Ele quer resolver o problema. Ele não quer entrar na justiça. Se o advogado chamasse a outra parte, sentasse, fizesse um acordo e cobrasse os honorários, evitava de nos procurar. Isso é muito comum nos Estados Unidos, eles não vão muito à justiça. Agora, nós latinos temos essa cultura de procurar autoridade. Então, você quer o cidadão comum, ele quer estar com o juiz, ele quer estar com o promotor, ele quer estar com o delegado. Nós não resolvemos entre nós não temos vida comunitária. Nós procuramos o poder público. Isso é um hábito do latino, procurar o poder público. E, realmente, nós ficamos sobrecarregados. Desembargador Dorgal Andrada, hoje aqui na Rádio Super Notícia, no Café com Política, o que o senhor acha dessa polêmica em relação aos salários dos juízes? Vemos aí auxílios a várias questões. Auxílio moradia, que é um dos paletó, mais polêmicos, né, Melissa? Também. E enquanto uma população no Brasil que a maior parte ganha pouco mais de um salário mínimo. Como alinhar isso tudo e explicar para a população esses salários e essas declarações tão polêmicas que temos visto aí ultimamente? Em relação ao que você disse especificamente, o salário, o auxílio moradia, eu fico um pouco cavaleiro porque nós temos lá um grupo de juízes, desembargadores, uns 10 ou 15 ou 20, que não recebem. Se negam a receber ou se recebem, doam. Eu faço parte desse grupo. Então, estou muito à vontade para dizer. Mas, de outro lado, esses auxílios existem em função da lei. Foi o Congresso que aprovou. Nós não somos legisladores. Puseram na lei, está há muitos anos na lei, então estão se pagando. O que eu acho correto é que se pagasse esses auxílios para todo mundo que precise. O auxílio moradia. O policial. O policial, às vezes, é deslocado, é mandado trabalhar num batalhão no norte de Minas. Era justo que ele está indo lá a serviço do poder público, que tivesse uma ajuda, um pouco de ajuda no seu auxílio moradia, porque ele não tem casa lá. Há essas distorções. O Estado, o poder público, às vezes dá um auxílio moradia para quem precisa, ou dá outros auxílio alimentação, auxílio saúde, e para outros ele não dá. Eu acho que deveria ser isso uma regra para todo mundo. O juiz, a gente é muito movimentado, a gente movimenta na profissão, que eu digo. Você está, às vezes, no Triângulo Mineiro, é transferido para o sul de Minas, você chega para transferido para o norte de Minas, e acho que todas as profissões que têm essa mobilidade deveria ter um auxílio. Porque eu estou saindo da minha cidade, e se eu faço o concurso aqui na minha cidade, e estou morando na minha cidade, não justifica. Mas quem sofre essa mobilidade, o militar, o policial, outras pessoas, eu acho que deveria se pagar. Agora, tudo isso é lei. Nós não fazemos a lei. Agora, a lei sendo cumprida, que fosse para todo mundo igual. Eu queria fazer uma pergunta também para o senhor em relação à questão da transparência no judiciário. A gente, quando pega um portal de transparência, por exemplo, de uma Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e eu sou um pesquisador assíduo desses portais de transparência, né? Inclusive, quando era repórter aqui do Jornal O Tempo, já fiz uma série de matérias com base nesses portais, eu tenho sempre a sensação de que é muito mais difícil pesquisar os gastos, por exemplo, do judiciário, do que pesquisar os gastos do executivo ou do legislativo. O senhor concorda com essa visão que eu, enquanto repórter, por exemplo, tenho e que imagino que o cidadão interessado nessas questões tenha também? Eu concordo, vamos dizer, com o instrumento que não está sendo bem feito. Mas a transparência no judiciário é ampla, é normal. Talvez nós não estejamos divulgando bem, os instrumentos, os nossos técnicos não estão sabendo divulgar isso.
mas através do Tribunal de Contas, ou quem quiser, é público, quem quiser uma certidão de quanto o tribunal gastou em tal área ou em tal área, o que o tribunal comprou, o que o tribunal não comprou, isso aí é inegável, todo mundo tem acesso, é transparência. Agora, com o mundo moderno, eu acho que poderia ser mais acessível, mais rápido. A transparência existe, ela não está sendo bem instrumentalizada. Desembargador, a gente está caminhando para o final da entrevista, mas eu gostaria muito de uma opinião do senhor relacionada à atuação do Ministério Público hoje no Brasil. A entidade, né, ela está muito forte, a instituição, na verdade, perdão, ela está muito forte no país todo. Alguns admiram esse papel do Ministério Público, mas outros dizem que está havendo certos exageros. E qual é a opinião do senhor? Olha, eu fui membro do Ministério Público, tenho familiares próximos que são membros do Ministério Público há muitos anos, eu tenho orgulho de ter no meu currículo esse Ministério Público, mas eu também concordo que, embora o Ministério Público tenha uma função belíssima no Brasil moderno, é uma instituição que no mundo não existe, talvez aí que esteja o problema, é uma instituição que, da maneira que está no Brasil, não tem um parâmetro fora do país, tem jovens promotores que, exagerando, eu acho que o Ministério Público, para ficar mais, vamos dizer assim, mais aplaudido pelos advogados, pelos juízes, pela sociedade, ele tinha que se pautar de trabalhar dentro da lei e não forçar a comunidade, os entes públicos, ou as pessoas a fazerem aquilo que eles querem como pessoa. Está havendo muito achismo? É isso? Eu acho que está tendo muito achismo, sobretudo dos mais jovens, que estão engrandecidos com excesso de poder, achando que o Ministério Público não é uma coisa que está além da lei, sem limites. Não é isso. Helenice, uma última consideração aí para a gente fazer o encerramento. Sim, porque o desembargador Dorgal Andrada também é escritor e lançou recentemente o livro Barbacena, ontem e hoje. E aí, como barbacenense, eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse livro. Esse livro foi uma ideia que surgiu e tive o apoio do secretário de Estado, do Ângelo Osvaldo. Nós focamos as fotografias antigas, 100, 200 anos de Barbacena, as fotos antigas, do mesmo ângulo, se tirou a mesma fotografia em Barbacena atual. Então ficou um livro muito curioso, nós fazemos uma pequena narrativa da história, daquela localidade, daquele ponto que foi visto daquela praça, uma foto antiga, uma foto nova, e graças a Deus está sendo bem visto, bem acolhido. Ele já está nas livrarias, o livro? Está na livraria de Belo Horizonte, está tendo uma boa procura. É um livro assim que o pessoal acha que toda cidade devia ter uma coisa parecida, e eu fico muito satisfeito quando ouço isso. É um livro para a história de Minas Gerais. Exatamente, muito obrigado, isso mesmo. Tá aí o recado para todos os barbacenenses, como é a nossa Helenice Laguardi e também o desembargador Dorgal Andrada. Bom, a gente está chegando ao final da entrevista. Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas, Dorgal Andrada, muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui na Super Notícia FM. Eu que agradeço e parabenizo pela beleza do programa e do sucesso da rádio.